Alô, boa tarde para você. Tudo bem? Bom estar com você nesta segunda-feira. Está começando mais um Esporte à Face e programa Amigos da Bola em Futebol. Esta é a edição de número 11. Vamos estar falando tudo o que aconteceu no final de semana esportivo. Claro, destaque para a Série A do Brasileirão. Nós tivemos aí os times que estão brigando cabeça a cabeça no Campeonato Brasileiro. Tanto o Flamengo vencendo, jogando em casa, como o Palmeiras que jogou fora de casa e acabou vencendo a equipe do Juventude. O Palmeiras voltando para a liderança após a vitória do Flamengo no sábado. E os times continuam aí brigando ponto a ponto em toda a rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar também a respeito da vitória do Corinthians, que acabou conquistando uma vitória importante. Memphis Depay voltou a marcar gols. Tivemos também em São Januário, melhor dizendo, a vitória do São Paulo sobre a equipe do Vasco da Gama. O resultado até certo ponto causa um pouco de surpresa. Daqui a pouco o César vai falar que não, que era um resultado esperado. Mas o Vasco estava super bem neste segundo turno. São Paulo, há algumas rodadas com dificuldade em vencer as suas partidas e acabou perdendo então essa partida. A equipe do Vasco da Gama jogando em casa. A gente vai falar a respeito disso e muito mais aqui no seu programa, na sua live de segunda-feira à tarde. Comigo aqui, os amigos da bola e futebol. Meu boa tarde inicial vai para o Júlio. Alô, Júlio, boa tarde, qual é o seu destaque? Boa tarde, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês novamente e aquele abraço para quem estava com o secador ligado, porque além de ter a derrota, vai pagar uma alta conta de luz. Vai que é sua, amigo. Boa, vamos lá. Daqui a pouco você vira a empolgação do Júlio, né? A gente vai falar a respeito dessa vitória do Palmeiras, importante. Um time totalmente misto que jogou a equipe do Palmeiras, mas acabou vencendo fora de casa. Comigo aqui também, o César. Boa tarde, César. Qual é o seu destaque? Boa tarde, Laércio, amigos internautas, Júlio, Toninho. O meu destaque vai para a paradinha do Neymar. Ele quer ser convocado dando paradinha, imitando o Marcelinho Carioca nos anos 80, 90. O Santos que empatou, né? O Santos empatou com Fortaleza e o resultado ruim para os dois. A gente vai falar um pouquinho do Santos também. E comigo aqui nos estúdios central da Face, o Toninho. Boa tarde, Toninho. Tudo bem? Boa tarde, prazer imenso em estar com vocês aqui. Júlio, Laércio e César, pessoal da produção aí, que prepararam uma pauta extraordinária que todo mundo vai gostar. Estamos aqui na Face. Venha fazer parte da Face você também. Temos cursos aqui na Face de segunda a sexta-feira, vários eventos. Hoje estão aqui as senhoras do artesanato, já estiveram aqui os alunos do canto coral pela manhã. Venha você também fazer parte desse time. Meu destaque aqui vai para o Coringão, né? Que ontem conseguiu uma linda vitória lá na Neoquímica Arena, com mais de 42 mil pessoas lá assistindo o jogo. Esse é o meu destaque. Combinado. Daqui a pouco a gente fala a respeito do Corinthians, que está sonhando mais alto, hein? O Corinthians está sonhando com Libertadores. Vamos conversar a respeito disso. E além da gente aqui, teremos um convidado hoje, muito especial, que é o José Carraro, amigo de longa data, um amigo do banco e um amigo da vida, que depois de algumas semanas aí tentando acertar a agenda, a gente finalmente conseguiu que ele tivesse a disponibilidade de estar com a gente aqui, para poder falar um pouco a respeito do futebol, do esporte, e a gente compartilhar um momento gostoso aí, com toda certeza, com esse grande amigo da vida. Alô, Carraro, boa tarde, tudo bem com você? Prazer enorme recebê-lo aqui, viu? Pô, prazer é meu, Laércio. Boa tarde aí, amigos. Que legal estar aqui com vocês para falar de futebol, coisa que a gente gosta um pouquinho. Ô, César, eu gostei da sua referência aí quando você falou do Neymar e falou que queria ser igual o Marcelinho Carioca lá na década de 80 e 90. Tem um coraçãozinho corintiano aí, né? Aí por trás disso, por trazer essa referência. Mas o meu destaque inicial aqui, amigos, é assim: dos 10 jogos, né, dessa rodada, 5 jogos, né, foram entre equipes que estão disputando posições, né, na tabela. Então, o Santos e Fortaleza, Mirassol e Botafogo, e Inter e Atlético empataram. Então,
o destaque foi para o Corinthians, que ganhou e conseguiu dar um pequeno salto na tabela, sonhando com algo maior. E eu acho que quem lucrou ainda mais com a vitória foi o São Paulo, porque venceu fora de casa um jogo que, assim, né, que não vencia, acho que desde 2013, e jogar em São Januário não é fácil. Então, o meu destaque inicial é isso, quer dizer, 5 jogos de times disputando posições na tabela, 3 empates, Corinthians e São Paulo com uma leve vantagem aí subindo na tabela. Bom, a gente falava a respeito da partida do líder Palmeiras, né? Que jogou fora de casa, jogou lá em Caxias do Sul, contra a equipe do Juventude. E eu estava conversando aqui com o Júlio, antes de a gente ter um pequeno problema técnico aí, que o Bruno Rodrigues voltou a marcar gol, né? Da equipe do Palmeiras. Ele que marcou, na sua volta, o primeiro gol exatamente contra o Juventude, no jogo do Allianz Parque. E o Felipe Anderson, que fez um golaço, o segundo gol da equipe do Palmeiras. O Palmeiras, Júlio, não teve dificuldade, dominou o jogo inteiro, não foi um grande jogo tecnicamente, até porque o Palmeiras era um time bastante modificado, mas cumpriu o objetivo, que era vencer sem susto a equipe do Juventude, que caminha rumo à Série B, e manter aí a distância em relação ao Flamengo, que está bem colado na equipe do Palmeiras. A minha expectativa para o jogo ontem era de um jogo difícil para o Palmeiras, pensando e levando em consideração que o Juventude quisesse escapar da segunda divisão. Mas pelo que eu vi ontem, acho que o Juventude já aceitou a segunda divisão de uma forma muito, como diria um grande repórter que eu gosto, um grande apresentador de programa, Milton Neves, de forma bovina. Foi muito abaixo do que se esperava. Muito abaixo do que se esperava. Um time fraco, sem vontade, o técnico de braços cruzados na beira do campo. Tirando isso, acho que o Palmeiras fez um jogo pro gasto, uma pintura do Felipe Anderson, o segundo gol, uma pintura, quem não viu, procure ver. Uma bola que ele pega assim na entrada da área, bate chapada no ângulo, o goleiro sem chance para o goleiro. Um golaço. Foi esse o resumo, a tônica do jogo de ontem, Marcos. Não quer. Então, na minha concepção, já temos dois times na Série B. O Sport e o Juventude. Caminha passos firmes aí para a Série B. O Toninho, ontem, o torcedor palmeirense esperava uma vitória. Só que o desgaste emocional da partida de quinta-feira pela Libertadores foi enorme. E assim, um time extremamente modificado, nós tivemos já no passado um Palmeiras com dificuldade para poder vencer seus adversários. O Palmeiras teve que viajar até Caxias, então quer dizer, mais um desgaste físico. Só que o Palmeiras cumpriu o seu papel e ganhou 3 pontos lá e segue brigando com o Flamengo ponto a ponto. Eu concordo com o que o Júlio disse. Na realidade, o Juventude muito abaixo, porque mesmo estando nessa péssima posição na tabela, o Juventude em casa tem sido um adversário difícil, ganhando normalmente, complicando a vida daqueles que estão lá em cima, na parte de cima da tabela. E ontem não foi assim. Ontem, com o mistão, o Palmeiras foi lá e acho assim, o desânimo do Juventude tem muito a ver com as viradas do Palmeiras. Eu acho que eles pensaram assim, não adianta a gente sair ganhando porque eles vão virar de qualquer jeito. É um time que já entrou desmoralizado. E o Palmeiras fez aquele jogo, jogou para o gasto, vamos dizer assim. Né? Não foi um jogo estupendo do Plasticamente não. Mas com muitas alterações, com um time mistão, né? É o mistão do Palmeiras que continua melhor do que muitas equipes do futebol brasileiro. Ô César, ontem nós tivemos, apesar de a gente estar comentando aqui, a Juventude foi um adversário frágil, um adversário que não impôs dificuldade ao Palmeiras, mas em alguns momentos, no segundo tempo, lá por 20, 30, 35 minutos, o Juventude fez uma grande pressão sobre a equipe do Palmeiras e nós tivemos aí, com toda certeza, umas 3 grandes defesas do Carlos Miguel, que vai se firmando cada vez mais como um goleiro extremamente importante, essa redescoberta do gol para o time palmeirense, o Everton contundido, e ele vai ganhando espaço. O Carlos Miguel é que eu comentei aos últimos 2, 3 programas nossos, que precisa de ritmo de jogo. Né? Uma coisa que eu estranhei no Juventude, ele não jogou igual como ele jogou contra o Flamengo, não jogou igual contra o Corinthians, não jogou igual contra o próprio São Paulo. Eles foram para cima desses times. Eu acho que ainda existe aquele negócio da época da Parmalat.
que o Juventude era filial e o Palmeiras era a matriz. Porque eu lembro que vários jogadores bons do Juventude foram para o Palmeiras. Irmã de leite. Eu acho que era irmã de leite, é isso mesmo. Teve até uma decisão, se não me engano. Isso. Copa do Brasil, se Isso. não falha a memória. Aí eu acho que o Juventude ainda tem uma diretoria muito italiana, né? Não vamos atrapalhar a vida do Palmeiras no Brasileirão. Pessoal, Vamos nos matar, mas deixar ele Só com o voar. Palmeiras. Isso. Só com o Palmeiras. Só Contra o Corinthians, Não, quando foi o ele jogo? perdeu lá. Contra o Flamengo. O Flamengo fazia um golzinho lá para empatar, não foi? Foi, suado. Não, o São Paulo para empatar lá suado. Eles foram para cima, parecia disputa de final. E ontem parecia jogo de casado e solteiro. Aí, para não ficar muito, aí teve o finalzinho do jogo, o Leste começou a dar vamos fazer que a gente vai para cima, aí chuta a bola no goleiro, dá um passo para a direita para pular, era só ficar parado, com 2 metros de altura. Foi isso, Júlio? sei por que o César está assim. Eu sei. Ele sofre até hoje do boné que tomou do Cafu. Vender jogador para não ser vendido para o Palmeiras. Então a gente botou o Juventude, foi lá, comprou o Cafu e ele veio para o Palmeiras e até hoje ele sente E o isso. Antônio Carlos, como foi também? Eu não sei. Você foi da filial também. Eu não sei. Não sei. Naquela época a filial era o Juventude. Eu sei que vocês roubaram lá, foram lá, ainda fizeram um desplante do presidente do clube aparecer com a penca de banana. Hoje ninguém sabe, aliás, sabe onde é que estão essas bananas. Sabe? Tá vendo? Ô, Carraro, me fala uma coisa. O Palmeiras venceu com o time reserva ontem. A gente falava sobre as defesas do Carlos Miguel. Mas eu vou um pouco mais além. Daqui praticamente final do mês, né? Menos de um mês, a gente vai ter a decisão da Libertadores e provavelmente o Everton estará recuperado. E aí? O que você imagina aí? Qual decisão seria do técnico do Palmeiras entre o Everton, que era o titular até a contusão, e o Carlos Miguel, que está sendo baliza zero nos últimos jogos do Verdão? Olha, Lécio, o Abel, além de conhecer bastante de futebol, e uma pena que ele está no time errado, né? Mas além dele conhecer muito de futebol, ele conhece bastante de liderança. Então ele sabe liderar, principalmente jogador de futebol, né? Que é obviamente que é um negócio dele. Então eu acho que ele, assim que o Everton estiver bem para voltar, a posição é do Everton. Depois ele vai tomar uma decisão o ano que vem, ou se o Everton continua, se não, se renova com o Everton ou não, porque tem um goleiro de alto nível também, que é o Carlos Miguel, para poder substituí-lo, mas ele é um cara de grupo, e o Everton chega a ser capitão do time também, então, em alguns momentos, né? Então eu acho que ele volta com o Everton aí, e depois toma a decisão de quem inicia a temporada do ano que vem, a não ser que o Everton não volte bem fisicamente, mas senão o lugar é do Everton, cara. A conferir aí, né? Você que se liga no futebol e gosta de acompanhar, anote aí, Amigos da Bola e Futebol está também no Instagram. Siga-nos lá no Amigos da Bola e Futebol, tudo junto, ou no Facebook também, Amigos da Bola e Futebol, tudo junto. A gente tem os programas às quintas-feiras e segunda-feira a gente está na live aqui, junto com a Esportes à Face, para poder falar a respeito desta Série A que está pegando fogo. E por falar em pegar fogo, a partida que pegou fogo foi do Vasco com a equipe do São Paulo, e nós tivemos aí a vitória do Tricolor sobre o Vasco da Gama. O Lucas Moura voltou a marcar, César. Foi de pênalti, mas voltou a marcar. Luiz Gustavo fez o segundo gol da equipe do Tricolor. O Vasco, que tinha uma das melhores campanhas desse segundo turno, acabou perdendo em casa o time do Fernando Diniz, e agora o São Paulo ultrapassou o Vasco na tabela. Está arrumando a Libertadores esse Tricolor, ou é muito cedo para falar isso ainda? A sorte dos líderes Palmeiras e Flamengo, que não são 11 pontos a diferença, senão o São Paulo seria campeão novamente. Então, é um número muito bonito, 11 jogadores, 11 pontos. Então, o Palmeiras e o Flamengo que se cuidem. Falando sério agora, o jogo foi equilibrado, em alguns momentos o Vasco foi superior ao São Paulo, chutou mais bolas ao gol do que o próprio São Paulo, e o São Paulo quase fez 3-0. Né? O Rigoni perdeu um gol lamentável, né? E pontos positivos do jogo foi a volta do Luiz Gustavo, 11 meses, né?
sem fazer um gol, mas estava 10 meses se tratando de uma doença difícil. Embolia pulmonar. Fiquei sabendo ontem que era embolia pulmonar. Fez um tratamento muito forte e, graças a Deus, voltou. Fez uma palestra antes de entrar em campo, né, que estava no banco de reserva. Foi motivacional, porque ele falou bastante de saúde, de família, tudo isso, né? E que as pessoas dependem, né, dele, jogadores, né, a sobrevivência, e que o esporte o ajudou a recuperar, né, a sua saúde. Então, acho que foi um bom resultado para o São Paulo, e o São Paulo vai pegar uma pedreira quarta-feira num estádio neutro para os dois, mas acredito que estará cheio, né? Porque o pessoal de Santos não vai ter oportunidade de ver o tricolor, um trimundial jogando contra um campeão mundial. Ô, Toninho, maior volume de jogo do Vasco, mas quem venceu foi São Paulo. O São Paulo, e assim, você vê a luta do Lucas Moura, né? De um lado, o Coutinho tentando levar o Vasco para frente, do outro lado, o Lucas com muita raça, tentando comandar o time do tricolor do Morumbi. Então, assim, gostei, foi um jogo movimentado, né? Um jogo que poderia ter tido mais gols, inclusive. 2 gols de pênalti, não contaram ali o que foi o jogo, sim, porque o jogo merecia realmente ter gols em lances normais aí. Muita discussão, muita polêmica, mas o que vale como já disse aqui o nosso amigo Carraro, eram 2 equipes que disputavam a posição na tabela. E o São Paulo foi melhor, quebrou um tabu, sim, importante quebrar o tabu, lá em São Januário, e põe uma dúvida no torcedor, na cabeça do torcedor vascaíno. Será que agora a coisa desce ladeira abaixo? Da mesma forma, o São Paulo já vem de 2 vitórias, certo? 2 vitórias seguidas, vai pegar o Flamengo num estádio que é neutro, mas... Enfim, lotado de São Paulinos que vai estar lá, vão para a Baixada Santista acompanhar esse jogão que o Brasil inteiro vai acompanhar, porque vai na conta da tabela. Vai parar o Brasil, pelo que eu entendi. E uma outra coisa, fora os vascaínos que ficaram tristes no jogo, né, no estádio, o Ancelotti ficou triste também, porque ele gostou muito do Arboleda, ia convocar hoje, o Bobadilha ia convocar hoje, aí avisaram, não são brasileiros, vamos naturalizar. Então é isso. Então, a alegria do Ancelotti foi essa. 2 craques aqui dentro desse time. Ia chamar tudo para ser reserva do Gustavo Gomes. Ah, meu Deus. E, ó, eu não sei se ele viu tudo isso, porque pela quantidade de vinho que ele tomou lá no camarote do Eurico Miranda, eu acho que ele não teve tanta noção assim. Sem falar no português, lá de São Cristóvão. Boa. Ô, Júlio, o Tricolor interrompe a sequência de 4 vitórias seguidas no Vasco. Quer dizer, coloca água no chope do Fernando Diniz. O Diniz que tem por história fazer ótimos trabalhos, em algum momento começa a cair e nada segura. Será que chegou esse momento pro Vasco? Será? O jogo ontem, por parte do Vasco, foi um jogo muito fraco. Eu vi, eu estava com a expectativa de ver o Felipe Coutinho jogar para ser convocado para a seleção. Desculpa, porque a gente tem amigos no Rio de Janeiro, né? Curtir. Salônico, João Paulo, Alfredinho. O Felipe Coutinho merece ser convocado para a Copa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Felipe Coutinho, o que é isso? Não, sem chance. Aí falou também dos zagueiros, né? Não vi nada nesses jogadores de ontem lá. E no centroavante, que, putz, como é que é o nome dele? É Ian? Não. Ryan. Não é Ian. Depois entrou o Veguete. Depois entrou o Veguete lá, mas eu não vi nada. Ou é uma tarde infeliz. Mas você viu o Tapia? Eu vi o quanto ele corre. Eu vi. Corre bem, né? Foi bem, correu muito. Falta administrar. Na verdade, o Carlo Ancelotti ontem, né, estava olhando o volante do São Paulo, o Marco Antônio,
que veio de contusão, joga demais. Esse joga. É muito bom. Carraro, além de olhar o Marco Antônio, a gente vê aí São Paulo e Vasco da Gama brigando no meio da tabela. O que vai acontecer aí? Quem tem a preferência para poder subir mais na tabela, Carraro? Rapaz. Juízo! Vai ficar. Não, vai ficar. Acho que teria que olhar, né, os próximos adversários de cada um dos times. Mas o Diniz é o que você falou. O Diniz ele vai bem até uma certa hora, né? E depois dá uma desaba. Ele vinha bem, acho que com duas ou três vitórias seguidas, aí perde em casa. O time do Diniz ele tem o domínio de bola. Se você olhar, né, posse de bola, até defesas do goleiro, tal, do Rafael, até foi até mais, mas ele se perde um pouco porque não finaliza tanto. E aí eu queria falar uma coisa também do goleiro, já que o César conhece muito bem essa posição. Estava 1-0 ainda para o São Paulo, e uma bola que ele escorrega ali, que ele vai sair da área, ele joga a bola para o escanteio, né? Aquela bola dava para ele segurar ali dentro da área, ele conseguiria segurar. Essa bola que foi no escanteio, bateram o escanteio lá, o menino vem para dentro da área, cruza na cabeça do Luiz Gustavo, o Luiz Gustavo faz o gol. Então, o Léo Jardim deu esse gol de presente, né, para o São Paulo, porque até então o Vasco estava tentando e atacando ali, tentando pelo menos empatar o jogo. Então, acho que o Léo Jardim deu. Aí o Vasco desanimou e logo em seguida o jogo acabou. Agora, eu queria falar desse Marco Antônio, hein? Esse menino é bom de bola, hein? Esse cara merecia, eu não sei como é que vai ser, se é hoje ou amanhã aí a convocação do Ancelotti, mas ele é hoje, né? 3 horas. 3 horas, daqui a pouquinho vai ter. Então, assim, esse menino é muito bom de bola, ele sabe marcar, ele sabe tocar, ele sabe sair jogando, tem uma visão de jogo de bola de 40, 50 metros, assim, que é um privilégio ter um cara desse, né, no time, e merecia uma chance. Boa. Quer falar, César? Viu, Carraro, o que você comentou é a pura realidade. Quando o Marco Antônio joga, o São Paulo é outro time. É outro time. Quando ele não joga, o meio de campo do São Paulo não anda. É impressionante. Parece que está tudo grudado, estático dentro do campo, né? E tem um jogador que joga no Mirassol, que é o Danielzinho, lembra muito o Marco Antônio, ou o Marco Antônio lembra muito o Danielzinho. Se eu sou algum clube grande, traz do Danielzinho para jogar, viu? Se for o São Paulo, melhor ainda, porque é um volante que parece um meia. E ele é tipo o Mineiro, tipo o Marco Antônio, ele não para, acelera o Mirassol o tempo todo. Bom jogador. Ô, Júlio, a gente tem audiência qualificada, e antes de você falar da audiência, a gente quer falar assim, olha, você que está seguindo esse programa, está seguindo essa live, dá o seu like, curta lá a nossa página, compartilhe nossa página com seus amigos, nas suas redes sociais, fale do programa, ajude a gente a crescer o canal da Face Esportes e também o canal do Amigos da Bola e Futebol. Quem está aí com a gente, Júlio? Nossa, hoje aqui tá parecendo uma panela de pipoca, pipocando gente de todo lado. E gente, Emílio Graúdo, Manuela, Flávio Martino, Luiz Tadeu, o José Antônio Passeira, a Manuela novamente, o Rubião, o José Nascimento, a família Carraro em peso aqui, Carraro. Tem que estar, né? Família Carraro em peso aqui. Agostinho, tá aí? O Sadam Tatu, o Marco Garcia, o nosso querido presidente Eduardo Teixeira, parabéns à face, o Daniel Pimenta, Nilza, o Fábio Silvério, né? Pô, bastante gente hoje aqui, a coisa aqui tá quente, vai que é sua. Um abraço pro Nicolas Carraro. E a família Carraro está feliz e está prestigiando a gente, está feliz também com o Corinthians. Pois é, O Corinthians que venceu, né? 2-0 a equipe do Grêmio. O Gustavo Henrique e o Memphis Depay acabaram marcando os gols da partida. Essa é a terceira vitória seguida. O Corinthians que sonha com o Libertadores ainda, Toninho? Sonha, embora os desafios aí pela frente, começando pelo Bragantino na próxima quarta-feira, sejam enormes, né? Mas ontem saiu o gol do Depay depois de 3 meses, é isso?
de ausência. O último que ele tinha marcado foi contra a nossa querida filial aqui, querido Palmeiras, naquele primeiro jogo lá da Copa do Brasil, lá. E aí, resultado, ele desencantou ontem, goleiro de um lado, bola do outro, bateu firme, não pensou em cavadinha, não pensou, deve ter lembrado do Yuri Alberto, e não quis saber de cavadinha. O querido Gustavo Henrique marcou o primeiro gol do Corinthians, 2-0. Teve maré negra antes do jogo, a Gaviões da Fiel, as torcidas organizadas do Corinthians fizeram um acordo lá com o Ministério Público. Fecharam a Avenida do Estado. Fecharam a Avenida Radial. Fecharam a Radial. Procissão negra, finalmente puderam colocar lá seus adereços, bandeiras, vestir suas camisas. 42 mil pessoas lá na Neoquímica Arena para assistir Corinthians 2, Grêmio 0. Próximo desafio, Bragantino. Inquieta, né? 65 jogos, 27 vitórias do Corinthians, 21 empates, 17 do Bragantino. Lá em Bragança, 12 vitórias do Bragantino, 13 empates, 9 do Alvinegro do Parque São Jorge. Jogo dificílimo para o Corinthians e manter a briga lá pelo G6, que pode ser G7, G8. Até G9. Até G9. Está garantido. Pois é, G7 está garantido, estamos brigando pelo G7. Ô Carraro, me fala uma coisa, o Toninho comentou a respeito do Memphis Depay, que voltou a marcar, e ontem ele saiu irritado, né? Fizeram uma entrevista com ele e questionaram sobre a performance dele no Corinthians contra a performance dele na seleção da Holanda, que são bem diferentes. Como é que você vê o Memphis no Corinthians, Carraro? É diferente, né? O Garro não joga na seleção holandesa, né, cara? É bem diferente. Como é que você vai? Então, mas o Garro não joga lá, por isso que aqui ele tem... Mas é diferente, né? O futebol é diferente, aqui a catimba. Ele não está jogando com tanta vontade aqui também. Não sei se ele vai querer renovar o contrato. O Corinthians está devendo 6 milhões para ele, toda hora parcela. Então... É diferente. Lá ele quer ir para a Copa do Mundo, aqui é diferente. Então, são situações diferentes. Mas em relação ao jogo, sabe, o Garro faz muita diferença. Eu brinquei do Garro que não joga lá, né? Óbvio, porque quando ele joga, a bola chega, ele bate de 3 dedos, ele bate de primeira, ele coloca os caras na cara do gol. O cruzamento pro Yuri Alberto cabecear, né, no chão, o goleiro defendeu, foi para o escanteio. Depois o Thiago Volpe ajudou bem no escanteio para o Gustavo Henrique fazer o gol. Mas tudo lances que começam com o Garro. E o Garro, inclusive, deu mais bolas para o Memphis finalizar. O Memphis finalizou ali umas 3 ou 4 bolas, além do pênalti, umas para cima, outra na trave, que foram presentes do Rodrigo Garro para ele, cara. Então, são situações bem diferentes. A motivação dele no Corinthians é uma, e a motivação dele lá é Copa do Mundo, é bater mais recorde ainda na seleção holandesa. Ô César, onde chega esse Corinthians aí? Você pode ser uma arrancada aqui? Eu só sei uma coisa, Alessio, que ontem o estádio do Corinthians, ontem não, sábado, né? Não, foi ontem. Ontem, né? Foi ontem. Eu vi várias pessoas corintianas muito felizes. Só tinha 2 corintianos tristes no estádio. O presidente do Corinthians e o diretor financeiro. Porque tem uma cláusula no contrato do Memphis, se ele fizesse mais um gol, que seria o 16º, está sendo liberado mais R$1,5 milhão. Aí o Memphis está ficando mais bravo, que já não deve 6, já deve 7,5. Então a situação cada vez está ficando mais dura para o Corinthians com o Memphis. Então o Corinthians está devendo quase 2,2 bilhões, né? E o Memphis já tem uma grande parte desses 2,2 para receber no Corinthians. É só de hotel, quanto que é, Júlio? O hotel? 7 milhões por mês. Sabia disso, Carraro? 5 milhões, né? 5 milhões. Pois é. Mais 2 motoristas, carro, segurança. Apartamento. Não, o hotel que ele fica. Então, voltando à pergunta do Laércio, o Corinthians vai brigar para ficar no G8. Porque, na verdade, pode acontecer o G9 se o atleta for campeão na Sul-Americana e já está direto. Então, o que sobra mesmo é o G8, né?
Isso se o Palmeiras não, Cruzeiro, Corinthians, Fluminense e Vasco está entre os 8. Né? Entre os 7 para virar 8. 7 para virar 8. Então é isso. Então eu acho bem complicado a situação do Corinthians, São Paulo, Vasco e Fluminense. Esses 4 vão se matarem. Então não sei se tem confronto direto, acho que tem São Paulo e Corinthians, né? Tem o São Paulo e Corinthians na Neoquímica, né? Não lembro se tem Corinthians e Fluminense, Corinthians e Vasco. Não, o Corinthians já jogou com o Fluminense, com o Vasco, acho que também. Então a briga vai ser esses 4, né? Porque Bahia, Mirassol e o próprio Cruzeiro, esses já estão garantidos. Já. Ô, Júlio, o Corinthians ganha, Grêmio vai alternando bons e maus resultados, vai se mantendo no meio da tabela, sem risco de rebaixamento, pelo menos por enquanto, mas também quase mais nada pela frente, aí eu não sei sul-americano. O Grêmio e o Internacional acho que estão ali para cumprir a tabela agora. Né? Eu acho que não vão para lugar nenhum mais. Assim, com relação ao próximo jogo do Corinthians, é o Bragantino. Eu tenho um amigo que é torcedor do Bragantino. Aliás, vários amigos que são torcedores do Bragantino, de frequentar o estádio do Touro. Como é que é o nome que ele chama? É o Touro. Touro Louco, ou Touro alguma coisa, enfim, que seja. Meu amigo Roberto Wagner Jussa, corintiano, mas largou o Corinthians para torcer para o Bragantino. Agora eu vou falar uma coisa. Massa bruta. Não, mas a torcida chama de Touro alguma coisa. Touro Louco. Touro Louco. E obrigado, JP. Agora o que eu vou falar é o seguinte, César. Vou me aproximar de você. Certo. Tá chegando a hora. Né? Vocês vão jogar contra o Fluminense, contra o Flamengo. Vamos ganhar. São Paulo ganha do Flamengo. Queira Deus que ganhe. Vai ganhar 2-0, 2 gols do Rigoni, um de direita e um de esquerda. E para dizer que eu não sou seu amigo, vou lhe dar uma notícia. Arrumou uma cadeira cativa para nós? Não. Na Vila não. A notícia que eu vou te dar é a seguinte. A esposa e o filho do Carraro são torcedores do Tricolor, tá? Grande Carraro! Filho não. Influência. Não, a esposa é. Tá Parabéns, Dora. Parabéns, Nicola. Coisa linda. De Deus, você tem direito à resposta, vai lá. Não, o filho é corintiano. Esse São Paulino que tá aí é meu sobrinho, pô. Só os São Paulinos estão aí. Mas a esposa é São Paulina, é verdade. Mas o coraçãozinho dela bate a favor do Corinthians também. Boa. Eu vou aproveitar você para a gente falar a respeito de Santos e Fortaleza. O Santos que teve o retorno do Neymar, empataram a 1 gol lá na Vila. O Adonis Frias, né, fez o gol do Santos e o Barreiro fez o gol do Fortaleza. O resultado foi ruim para os dois, né? Rapaz, resultado ruim para os dois. Depois que o Neymar entrou, o Santos até melhorou. Né? Mais posse de bola, né? mais técnica, passe com mais qualidade, sofre mais falta, tem mais... Agora, o Neymar ainda não está decidindo, né? É igual vocês falaram aí, vamos deixar o Neymar para o ano que vem, para ele melhorar e tal, mas o Santos corre risco. Rapaz. Eu dei uma olhadinha na tabela aqui, olha só os próximos jogos do Santos. Palmeiras 2 vezes, porque tem um jogo atrasado. Sim. Então, ou seja, o Palmeiras está disputando lá a parte de cima da tabela. Flamengo disputando a parte de cima da tabela. Mirassol, que vai querer, está ganhando de todo mundo. O time do Mirassol está encaixadinho, vai brigar, está brigando pela Libertadores, vai para a Libertadores. O Inter está no meio ali, não vai nem para cima nem para baixo. O Sport já caiu. Juventude ainda vai brigar. E Cruzeiro está brigando lá em cima. Então, desses 7 jogos que o Santos tem, só 2 que são, né, que é Sport e Inter, que fica, né, um já rebaixado, o outro não. Os demais, gente, o Santos vai sofrer, hein? Você concorda, Toninho? Vou falar, hein? O primeiro compromisso do Peixe agora é o Palmeiras. O Palmeiras brigando ponto a ponto para manter a liderança. Eu concordo e vou além. O Internacional vai ter que brigar para não cair também, porque assim, pode ser que eu me engane redondamente, mas o Fortaleza está crescendo. Então já é assim,
é um time que vai brigar até o fim para sair da zona do rebaixamento, vai escapar do rebaixamento, o Fortaleza. Agora sim, jogos dificílimos vai ter o Santos pela frente de equipes que estão disputando entre si, não tem aquele refresco. Não estou brigando por nada, vou entrar para empatar. Não, é briga até o fim e claro, uma tabela muito difícil. Ô César, e esse Santos aí? O Santos ele está correndo muito risco no campeonato. E no último programa eu falei do goleiro Brazão. Ele repetiu de novo contra o Fortaleza. Ele entrou nas costas do atacante do Fortaleza. E o juiz não deu pênalti porque não quis. Ele já estava com a bola na mão, ele foi com o joelho nas costas do rapaz do Fortaleza. Um outro ponto foi o David perguntando para o Neymar onde você jogou. Né? Então, David não, Davinho, o Davidson. Você fica olhando para onde você jogou? Então o Neymar não entendeu nada que ele falou. Mas eu acho que o Santos vai surpreender o Palmeiras nos 2 jogos. O Santos já foi pedra no sapato do Palmeiras Sim, por isso que eu tô falando. em muitos campeonatos paulistas, né? Que a gente viu o Palmeiras como favorito e o Santos acabava roubando pontos do Palmeiras. Eu estou dando Isso só pode ser provocação para o Júlio. Né? Foi, cara. Só pode ser provocação para o Júlio e para o Laércio. O Santos não vai dar. O Santos não vai dar, não. O Santos não vai dar trabalho para o Palmeiras de jeito nenhum. Você está com a camisa do Palmeiras e o Júlio está ficando Hulk aqui, tá nervoso. Até para acalmar o Júlio, vamos falar do Flamengo. O Flamengo venceu o Sport por 3-0. O Bruno Henrique voltou a marcou 2 gols. Né? Cravou aí. Ele falou que não ia jogar de 9, né? Lembra que ele deu entrevista? Não quero jogar de 9. Felipe Luiz colocou ele, tá jogando de 9, tá fazendo gol. E a Arrascaeta fazendo um belíssimo gol de falta. Fazia tempo que o Flamengo não marcava de falta. 3-0. Pois é. Ganhou de 3-0 e com gol de quem? Do Bruno Henrique, né? Fazendo gol. 2 gols. 2 gols, né? Que beleza. Pessoal, só para lembrá-los aí, a CBF é verde e tal, né? Assim, ele não era para estar suspenso 12 jogos, não era um efeito suspensivo. Aliás, não era para ser julgado semana passada esse efeito suspensivo? A CBF é verde mesmo? Tá bom. Eu não tenho mais nada a falar do Flamengo, a não ser segue o líder, trouxa. César, você lembra do Doval? Lembro. O Doval tinha marcado 94 gols e o Arrascaeta superou, ele se igualou, na verdade, né? A Doval, que jogava no Flamengo, com 94 argentino, gols, com o gol de ontem. Grande Doval, argentino, corria muito e era bom de bola. Era um jogador habilidoso, o Doval. E deu a lógica, né? Deu a lógica. O Flamengo, o próprio Bruno Henrique perdeu 2 gols quando estava 0-0. Doido. E eu acho assim, como eu comentei, brinquei, mas o Santos vai ser a pedra no caminho do Palmeiras, como o São Paulo vai ser do Flamengo. Eu não estou falando se o Flamengo vai ser campeão ou o Palmeiras, mas o São Paulo vai atrapalhar a vida do Flamengo e o Santos vai atrapalhar a vida do Palmeiras. Não sei se vai mudar a classificação da tabela, mas o São Paulo não perde do Flamengo quarta-feira na Vila Belmiro. Oxalá você esteja certo. É muito difícil. Mas não jogamos. Ô, Carraro, tem jogador que sempre pede passagem, né? É o caso de Everton Araújo, que queria um espaço no time. Felipe Luiz deu chance para ele. Ele acabou sendo expulso. Quer dizer, eu acho que desperdiça a chance e pode ser negociado ano que vem. E fala também do jogo. Ele não vinha jogando, veio pedindo e tal, e aí ele deu um azar naquela bola ali também, né, na falta, e aí é a fase do jogador, acaba não... Agora você vê, o Flamengo jogou, né, eu vou falar do jogo já também, mas assim, olha o elenco que tem o Flamengo. Esses dias eu estava assistindo o jogo aqui com meu filho, o jogo do Flamengo, acho que era contra o Corinthians, não me lembro. Pô, os caras que entraram no segundo tempo, cara, joga de titular em qualquer outro time do Campeonato Brasileiro. Entrou o Luiz Araújo, na época o Cebolinha não estava machucado, entrou o Cebolinha. E o Palmeiras é a mesma coisa. Olha o time do Palmeiras, cara. Olha o elenco que tem o Palmeiras. Então é difícil bater esses dois. Eu acho que vai ser, falando da Libertadores, vai ser a melhor final dos últimos anos aí, que vai ser,
vai ser Flamengo e Palmeiras, e são os dois melhores do campeonato mesmo para chegar para disputar o título. Cara, contra o Sport, só o Corinthians que perdeu, cara. Então, como é que pode perder? O time tem 17 pontos e o Corinthians foi lá e perdeu para esse time aí. Então, deu a lógica, ia ganhar mesmo. Jogaram os gols saindo só no segundo tempo, no primeiro tempo ficou 0-0 ali. Acho que aí, no intervalo, o Felipe Luiz deu aquela corrigida, o time voltou melhor e fez 3 e deu uma segurada também, podia ter sido bem mais. Ô Toninho, baixas importantes para o Flamengo, Jorginho contundido, Carrascal também fora, pelo menos por enquanto. É dúvida, né? E o Sport, o espírito de rebaixado já. Já bateram a tampa do caixão, não dá mais para o Sport, muitos problemas internos, já pensando na Série B do ano que vem, já pensando no planejamento para a Série B do ano que vem. Carta fora do baralho, e Série B do ano que vem vai ter quem? O Náutico? O Náutico Sport, né? Náutico. Só vai ter ainda o Santa Cruz, que está na Série 27 vão se encontrar na D27. Talvez em 2027 se encontre lá o Náutico e o Santa na Série B e o Sport na C. Só falta o Willis para ter falando convidado. lá das dívidas do Sport, talvez esteja na C. Mas enfim, é isso, deu a lógica, podia ter sido 6 ou 7, assim. Não forçou, né? E o problema para o Flamengo foram só essas duas baixas. Que preocupa para a sequência. Que preocupa, né? Na sequência, até pelos próximos jogos, pela dureza dos próximos jogos aí. O próximo contra o tricolor do Murumbis, que vai ser lá na Vila Belmiro. Ô César, quem não está muito preocupado, tá ali acompanhando, é o Cruzeiro, né? Vê Flamengo e Palmeiras, ver o que vai acontecer e está fazendo a sua parte. O Cruzeiro venceu Vitória por 3-1. Caio Jorge marcou 2 gols, voltou a se isolar na artilharia. O Arrascaeta, com o gol que fez está com 16. O Caio Jorge agora com 17, está isolado. E o Arroio, o gol do Cruzeiro. O William Oliveira descontou para o Vitória, que segue firme também para a Série B. O que você acha? O Cruzeiro ainda tem possibilidade? Sabe que Flamengo e Palmeiras poderão tropeçar? Porque um tropeçar é normal, mas os dois para o Cruzeiro ganhar esse campeonato? Quem está torcendo assim na arquibancada é o Corinthians, né? O Cruzeiro ainda tem essa esperança do título brasileiro para tentar forçar e esquecer a Copa do Brasil. Mas eu acho que o Palmeiras está muito bem focado no brasileiro e também na Libertadores. E o Flamengo a mesma coisa. Apesar que o Flamengo deu umas derrapadas feias, né, as 2, 3 rodadas anteriores. Foi lá em Fortaleza, aquela derrota de 1-0, que prejudicou bastante. Pode fazer falta, né? Eu acho que aquilo fez o Flamengo perder o foco do título brasileiro. Por isso que eu falo, não ganha de São Paulo. O Flamengo não ganha de São Paulo. Mas, o César, desculpa, Laércio, mas seguindo esse seu raciocínio, se o Santos vai dar trabalho para o Palmeiras e o São Paulo vai dar trabalho para o Fluminense, o Cruzeiro passa a ter chance de chegar. Mas 4, 5 pontos ali, né? O que você acha, Carraro? Você acha que tropeça? Os dois vão tropeçar para o Cruzeiro poder passar? Não, eu não acho. Eu só estou seguindo o raciocínio do César, porque é o que o Cruzeiro está rezando para que aconteça. Mas o Flamengo e o Palmeiras têm elenco e têm treinador. O Abel é muito bom, como já falamos aqui. O Felipe Luiz está surpreendendo nesse primeiro ano dele aí. Esse cara vai ser treinador da seleção brasileira. O Atlético de Madrid já está querendo contratar ele quando o técnico lá sair, o Simeone sair. Então, eles são muito bons técnicos e têm elenco para ir balanceando esses. E eles têm 8 jogos, hein? Então, isso é ruim para o Cruzeiro, porque são os 2 times que têm mais 8 jogos pela frente. Eles vão aproveitar a data FIFA para fazer esses jogos, né? Então, é difícil para o Cruzeiro chegar. Mas só lembrando, Laércio e pessoal, o Palmeiras tem 2 vezes o Santos e 1 vez o Mirassol em Mirassol. Então, se o Santos consegue um empate no ar, perdeu em casa. Não perdeu em casa. Se o Santos empata com o Palmeiras e ganha na Vila, e o Palmeiras empata em Mirassol, o Flamengo perto do São Paulo, vai ficar pau a pau sem vantagem para o Cruzeiro, sem vantagem para o Flamengo e sem vantagem para o Palmeiras.
E por falar em Mirassol, ô Toninho, o Mirassol empatou com o Botafogo 0x0, não perdeu, mas um jogo ruim. 3 finalizações, 2 do Mirassol, 1 do Botafogo. Então, se os dois fossem aqui de São Paulo, eu diria que era jogo de compadre. Mas não, é um jogo de Dutra. Os dois marcaram o encontro ali em Pindamonhangaba, bateram uma caixa ali e falaram, ó, tá bom 0x0 para você, tá bom. Para mim também. Saímos daqui com um ponto cada um, tá beleza. Continuamos a nossa busca, vocês aí pela Libertadores direto. Nós daqui já estamos e fica por isso mesmo. Sem o King Naldo é difícil jogar. Pois é. E por quê? Foi péssimo jogo assim. Não foi o Mirassol que a gente está acostumado. Botafogo também pouco atacou, se conformou com o empate ali. E, enfim, o tremendo jogo de compadre. Padre. Não foi tão ruim assim pro Mirassol. Ô, Júlio, o Ceará venceu o Fluminense jogando em Fortaleza 2x0. Surpreendente o resultado. Né? Surpreendente. Mas é aquilo que o amigo Toninho sempre falou, que o Ceará vem crescendo, né? Sim. Crescendo. O Ceará vem crescendo. E outra, o time, um jogo fora, o Fluminense eu acho que não tem muita pegada ainda. Não sei o que acontece, mas não cravo na ferradura. O Fluminense, depois que perdeu lá depois que ganhou, perdeu o Arias, né? Que também não vem sendo grandes coisas na Inglaterra, já deve estar com a passagem comprada para voltar. O Botafogo está querendo ele. O Botafogo? Estão falando que é o Botafogo. O Fluminense perdeu o encanto. Bom, mas enfim, com relação ao Mirassol, eu volto a cravar. Mirassol, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Insisto nessa tecla. E o Cruzeiro vai de 4 para baixo. Ô Carraro, quem gostou desse empate Mirassol e Botafogo foi o Bahia. O Bahia que venceu em casa a equipe do Bragantino por 2-1. O Rogério Ceni vibrou, né? Ah, vibrou, né? Vibrou. O time do Bahia está bem encaixado. O Rogério Ceni, você vê a longevidade dele lá, com todo esse tempo, conhecendo o elenco. E ainda no jogo de ontem, e foi decisivo no segundo gol, o Everton Ribeiro volta, né? Que ele teve a cirurgia lá e tal, e ele voltou e voltou bem, né? Antes do esperado, ainda com 30 dias da cirurgia, ele volta, joga bem e deu o passe para o segundo gol. Então tem essa vantagem ainda para o Bahia, que é o retorno do Everton Ribeiro, que faz muita diferença. Mas eu acho que o Mirassol não chega no Cruzeiro, não, cara. Eu acho que vai ficar aí, a decisão terceiro, quarto e quinto vai ficar por ali e tal. A decisão é em cima mesmo. Esses daí, você vê, hora que teve Mirassol e Botafogo, foi aquele joguinho xoxo ali. Vamos garantir aqui, porque tá bom para todo mundo. Não vamos chegar lá em cima mesmo. Então, a decisão é mais para cima. Essa meiuca vai ficar desse jeito. Depois tem um pouquinho embaixo ali, com São Paulo, Vasco e Corinthians disputando uma posição, vamos dizer assim. Mas aquele um pouco acima ali vai ficar do jeito que está. Ô César, e Beira-Rio empate, né? Internacional empata com o Atlético Mineiro 0x0, um resultado péssimo para os dois. O Atlético Mineiro teve a expulsão, né? E jogou para não perder o jogo. Um jogo que o Internacional não conseguiu, com um a mais, ter um bom retrospecto no jogo. As melhores oportunidades foi do Inter, né? O goleiro do Atlético jogou bem, como sempre, é um bom goleiro. E o Atlético, em alguns contra-ataques, conseguiu assustar o Inter, mas o 0x0 foi muito ruim para os dois. A torcida do Inter está bem incomodada, está com medo da segunda divisão. Eu nunca vi uma torcida que deixou o clube, né? Eles não estão indo assistir o jogo, o estádio sempre meio vazio. Né? E quem jogar com o Inter lá em Porto Alegre não vai ter muita dificuldade não, em função do que o próprio Inter está fazendo, não está jogando. Aquele Alan Patrick não está indo bem, quase que foi expulso ontem, né? O VAR o salvou, e o Atlético agora vai focar toda a sua metralhadora para a Sul-Americana, para tentar ir para a Libertadores e depois não cair no Brasileirão. Também ele corre risco de rebaixamento. Bom, com esta rodada aí, Palmeiras lidera 65 pontos, segundo o Flamengo 64, terceiro Cruzeiro 60, quarto Mirassol 56, quinto Bahia 52, depois tem o Botafogo 48, Fluminense tem 47, o São Paulo aparece na oitava colocação
44. O Vasco é o nono, 42. O Corinthians também tem 42. Grêmio tem 39. O Ceará é o 12º com 38. Atlético Mineiro, 37. Bragantino, 36. Também 36 o Internacional, que é o 15º colocado. O Santos, 33 pontos, 16º. E aí a zona de rebaixamento, né? Com Vitória, 31, Fortaleza 28, Juventude 26 e o Sport com 17 pontos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os palpites, né, João Pedro? Da próxima rodada, a rodada número 32, mas eu queria conversar com vocês a respeito da Série B, que teve rodada, né? Nesse final de semana, vai ter jogos ainda a serem cumpridos hoje, né? A rodada que começou na sexta-feira, Coritiba e CRB empataram 0-0 no Couto Pereira, na sexta-feira. No Antônio Alcioli, também sexta, Atlético de Goiás 2, Paysandu 1. Na Fonte Luminosa, Ferroviária 0, Criciúma 0. Goiás 0, Atlético Paranaense 1, lá em Goiás. Na Ressacada, Avaí 2, Atlético 1. Lá no Carlos Schmidt, em Manaus, Amazonas 2, Cuiabá 0. No Baenão, Remo 1, Chapecoense também 1. Ó, o Remo, gente. No Germano Krieger, Operário 2, Vila Nova 2. Complemento da rodada, no Independência, hoje à noite, 7 da noite, tem América Mineiro e Novo Horizontino, no Raulino de Oliveira, 7 da noite também hoje, Volta Redonda e Botafogo de Ribeirão Preto. E aqui, Coritiba lidera, 61, 35 jogos, já cumpriu aí, né, toda a rodada. Chapecoense, 58, Remo mantém a terceira colocação, os mesmos 58 da Chapecoense, perde em número de vitórias, 17-15. Atlético Paranaense, o César me cobra muito, pô, você só fala dos times do Paraná, mas o Atlético é o 4º colocado, tá? Tá aqui, ó. Até hoje, que eu vou fazer? No Novo Horizontino, 56 pontos ganhos tem a equipe do Atlético. E depois uma vitória maravilhosa. Uma vitória que é para jogar o Goiás para a Série B. Eliminou. O Goiás aqui é o 6º colocado, né? Então o Goiás que veio brigando ponto a ponto com a equipe do Curitiba, agora perdeu o fôlego, né, Toninho? Laércio, ontem eu chorei. Remo, ganhando de 1-0, 50 minutos de segundo tempo. Último lance. O cara do Chapecoense deu chute, a bola bateu no zagueiro do Remo, enganou o goleiro e entrou no cantinho lá. Impressionante, era pro Remo. Mas é para a Chape subir, né? Se a gente olhar aqui, face tudo que aconteceu com a Chape e tal, a Chape tem que subir. Minha torcida é para a Chape subir. Também a minha. Outra, Amazonas 2, Cuiabá 0. Amazonas, o último. Esse jogo foi mais... E quem tá perdendo fôlego é o Criciúma também. Acho que o Criciúma e o Goiás já deram adeus. Falta isso é bom. Perdão, isso é bom pro Novo Horizontino, né, gente? Perdão, hoje rodadas. Joga hoje. Hoje é decisão. Se ele ganhar do América, ele fica no lugar do Atlético Paranaense. Ô, Carraro, para eu não ser assim, acusado de parcialidade, você não acha que o Atlético sobe também? Eu acho que sobe. Você é paranaense, né? Não que eu sou paranaense, até porque eu não gosto muito do Atlético Paranaense, não. Mas eu acho que sobe, sim. Mas eu estou torcendo mesmo para o Novo Horizontino, porque no ano passado ele tinha tudo para subir, deu aquela bobeada na última rodada, nas 2 últimas rodadas do ano passado, era para ele estar disputando. A gente não sabe como é que seria o Novo Horizontino na Série A, mas eu estou torcendo muito para ele. Eu acho que merece subir também. Bacana. Pessoal, a gente falou a respeito da Série B, a gente teve também o sorteio da Copa do Brasil, né? Indicando a fase semifinal. Quarta-feira, dia 10 de dezembro, jogam Cruzeiro e Corinthians. Na quinta-feira, dia 11, Maracanã, Vasco e Fluminense. Os jogos da volta, né? O Química Arena, dia 14, né? Que é num domingo, né? É domingo, Sendo uma quarta. No domingo, tem Corinthians, tem a volta. Corinthians e Cruzeiro jogando na Neoquímica. E também no domingo, mas só que às 20h30, Maracanã, tem Fluminense e a equipe do Vasco da Gama. Ô, Júlio, Palmeiras fora dessa, hein? Fazer o quê? Mas uma coisa eu aprendi com minha avó, viu? Minha avó falou um negócio que minha avó Emília, que Deus a tenha e tal. Assim, você não pode dar asa à cobra. Você não pode dar asa à cobra. Ressuscitar defunto. Você vai dar asa à cobra, é um problema. Por exemplo, vem o Nicolas Carrara aqui, seu sobrinho, né? É sobrinho, Aí ele posta uma mensagem que é a seguinte: São Paulo está chegando, Palmeiras que se cuide.
amigo. Sem clubismo, ele explica ainda, sem Parem clubismo. com essas coisas, que esse tipo de coisa hoje em dia está dando cegueira e está levando gente à morte. Não fique na bebedeira. Pare com a esbórnia, amigo. Pare com a esbórnia. A minha irmã, ó, deixa eu falar. Ô, Vai lá, Laércio, vai lá. desculpa aí, minha irmã tá assistindo aí também, a Helene. Ela veio falar que é São Paulina. É nada, é corintiana. Só depois que casou que virou São Paulina, mas no fundo ela é corintiana também. Não, as pessoas evoluem. Você não chegou Evolui. Calma. Assim, por que o Corinthians joga o segundo jogo em casa? Foi sorteio? É Foi sorteio. sorteio, foi. Sorteio. É impressionante. O sorteio do Corinthians é impressionante. Eu nunca vi o Corinthians perder um sorteio. Mas a nossa bolinha é especial. Tá explicado, hein? Boa noite na geladeira. Nossa bolinha é Sérgio, especial. deixa a gente ser feliz pelo menos uma vez. Tá tão difícil, cara. Porra. Já estamos numa draga. Aliás, eu Exato. falo de futebol aqui já é a coisa mais rara. Eu falo Exato, de Toninho. plantão policial, de problema de cartório, de corrupção, de não sei o quê, Transfer ban. de dívida. Tá chorando. Agora, finalmente, a gente pode falar de futebol um pouquinho, né? Laércio, os dois jogos vão ser equilibrados. Assim, não tem favorito nessas duas semifinais. E é torcer para ter bons jogos, que é sempre difícil bons jogos em semifinais da Copa do Brasil. Eu acho que são jogos bem truncados, principalmente o primeiro jogo. Esse é o mais complicado. O primeiro jogo é bem truncado. Lá no Rio, como acho que os dois jogos devem ser no Maracanã, né? Para dar uma renda maior, eu acho que lá pode ser que seja diferente do que o Corinthians e Cruzeiro. Ô, Carrara, aqui, o que o corintiano está querendo? Está querendo que o Cruzeiro continue brigando ponto a ponto no Brasileirão? Tá torcendo para chegar e para eles se desinteressarem um pouco, ou comemorar tanto o brasileiro e chegar depois nos jogos cansados, nos jogos da Copa do Brasil. Agora, o Corinthians acho que leva duas vantagens aí. A primeira é o sorteio do segundo jogo sem casa, então foi bom. E a segunda coisa é o Dorival Júnior, né? O Dorival Júnior é muito bom em mata-mata. Então, foi com o São Paulo, campeão há pouco tempo na Copa do Brasil, foi campeão também pelo Flamengo. Então, ele sabe jogar em mata-mata. Então, a gente está acreditando mais nisso do que no Cruzeiro chegar no Flamengo e Palmeiras, viu? Fala, Toninho, você, como corintiano, o que você acha? Eu também. Eu acho que o Corinthians, em mata-mata, cresce e consegue aí, pelo menos, vamos dizer assim, marcar um golzinho ali para ir levar para o segundo jogo com mais tranquilidade e administrar o jogo como tem feito ultimamente. Aí. Beleza. Bom, vamos falar a respeito da 32ª rodada do Brasileirão. Vamos para os palpites. Ô, João Pedro, a gente vai para os palpites ou vamos apresentar aqui aquela surpresinha? Faça a surpresa, por exemplo. Primeira surpresa? O que é a surpresa? A gente, ao longo de todas as lives, a gente está sempre palpitando, falando aqui o que a gente acha a respeito das rodadas. E hoje a gente vai apresentar, a gente deixou acumular aí algumas rodadas, até para ter sentido a questão da disputa e poder apresentar um volume maior de palpites que a gente trouxe ao longo das rodadas. E a gente quer ver se a gente consegue colocar aqui no Ararte para ver como é que nós estamos aí, o que é surpresa até para a gente. Viu? Então estamos sabendo aí quem está bem, quem não está. Olha lá, gente. Alguém quer apresentar aqui o primeiro lugar? Eu não sei, me sinto de fazer isso. Primeiro lugar, assim, modestamente, eu estou aqui com 32 pontos. Muito obrigado pela apuração, João Pedro. Você foi sensacional, muito bom. Segundo lugar, Toninho, está aqui ao meu lado, 30 pontos. Terceiro lugar, o César, 28. Na lanterna, o Júlio, quase rebaixado, com 18 pontos. O Júlio é um esporte de Recife. O Júlio aposta só do Palmeiras, aí é o que dá, olha aí. Só do Palmeiras. Então, será que esse é o segredo? Isso é para aqueles que dizem que eu sou clubista. Se eu tivesse apostado só no Palmeiras, eu era o líder. Boa, Julião. E outra, fiquei fora de duas, estava suspenso. Eu também. Aliás, eu não sou o Bruno Henrique, tá? Que é suspenso e joga. Eu fiquei fora de duas também. Fora de duas aqui. Então, por isso que minha pontuação é essa. Nós precisamos levar o quadrado, eu e você. Nós somos duas fora. Boa, Julião. Vamos lá, nosso resultado aqui, Toninho. Você
Aí Daqui a tem. pouco vão falar que nosso resultado não tá valendo. Vou mandar a gente pro TJD. Vamos. Precisamos olhar o VAR aqui desse. Aqui, ó. Ó, o VAR. Vamos lá, então, para a 32ª rodada. Carrado, você participa junto com a gente, combinado? Então, quarta-feira, 7 da noite, lá em Bragança Paulista, Bragantino e Corinthians. Começa com você, cara. Bragantino e Corinthians. Vai dar Corinthians, cara. 1-0. 1-0. Toninho. 2-1 Corinthians. César? 1-1. Júlio. 1-0 Bragantino. 0-0. Bragantino. Bragantino. Barradão. Quarta-feira, 7 da noite. Vitória Internacional. César? 2-1 pro Vitória. Carraro? Rapaz, 1-1. Esse é jogo complicado, hein? Complicado esse. Vai ser 1-1 também. Toninho? 2-0 Vitória. Júlio? 3-1 Vitória. Ilha do Retiro, quarta-feira também, às 7 da noite. Sport Nossa. Recife. Esse jogo vai ser duro de assistir. Que tiriça. Sport e Juventude. César? Nossa. Para dar emoção, 2-0 pro Sport. Toninho? 3-0 Juventude. Carraro? 2-1 Juventude. Júlio? 1-0, gol impedido do esporte. 1-0 Juventude. No Newton Santos, Engenhão, também, às quarta-feira, 19h30, Botafogo e Vasco da Gama. Júlio? Nossa senhora, hein? 2-2. Toninho? 2-1 Botafogo. César? 1-1. Vai ser 1-0 Vasco. Carraro? 2-0 Botafogo. Arena MRV, quarta-feira, 8 da noite, Atlético Mineiro e Bahia. Júlio? 2-1. 2-0 Atlético Mineiro. Carraro? 2-1 Bahia. César? 1-0 Atlético. Toninho? 2-0 Atlético. 2-0 Bahia. Arena do Grêmio, quarta-feira, 8 da noite, Grêmio e Cruzeiro. César? Grêmio e Cruzeiro, 2-1 pro Cruzeiro. Júlio? 2-0 Cruzeiro. 2-0 Grêmio. Toninho? 1-1. Carraro? 1-0 Cruzeiro, jogo difícil. 2-0 Cruzeiro. Vila Belmiro, quarta-feira, 21h30, São Paulo e Flamengo. César? Não vou repetir o resultado, hein? 2-0 Rigoni na cabeça. Carraro? 2-0 Flamengo. Tem juízo. Júlio? Ó, em homenagem ao meu amigo César e ao finado TV Santana, 2-0 São Paulo, gol do Arboleda, os dois. Toninho? Nossa. 2-1 Flamengo. 2-1 São Paulo. Maracanã, quinta-feira, 19h30, Fluminense e Mirassol. Vai lá, Carraro. 1-0 Mirassol. Júlio? É o jogo que o Mirassol começa a passar o Cruzeiro. 2-0 Mirassol. 2-0 Fluminense. 1-0 Fluminense. César? 1-1. Castelão, quinta-feira, 8 da noite, Ceará e Fortaleza. Toninho? 2-0 Fortaleza. Júlio? 1-0 Ceará. Carraro? 0-0, jogo catimbado, não vai sair gol, não. É o clássico, né? Que o bicho pega, César. 3-1 pro Fortaleza. 1-1. Nossa. Allianz Parque, quinta-feira, 21h30, Palmeiras e Santos. Júlio? 3-0 fora o baile. Eu ia falar 3-0, mas nosso amigo já falou, então é 3-1 pro Palmeiras. Tá. Toninho? 2-0. 2-0 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. César? 0-0. 0-0. Beleza. Acho que fechamos, né? Mas assim, fica difícil você subir na sua tabela ali. Pode ter jogo a menos, mas tá difícil, né? Eu tô em terceiro, hein? Com 2 rodadas a menos. Tá difícil, né? Ó, meu Subiu o sobrinho, Palmeiras, 2 rodadas a menos. o meu sobrinho tá falando nos comentários aí, ó. O problema do Rigoni são as drogas. As drogas nas pernas dele, que não ajudam na hora de finalizar. Mas o Crespo tá resolvendo isso. Ele vai jogar a chuteira do pé direito no esquerdo. Aí ninguém segura. Bom, aí tudo bem. Porque ontem ele perdeu um gol, hein, César? Pelo Nossa, amor de até Deus, é eu brincadeira. faria. Brincadeira. Tinha que mandar ele pra Argentina de a pé.
Vai encerrando. O Wagner Leal falou que o problema não são as pernas, são as drogas que jogam ao lado dele. Ô, Júlio, aproveitando que a gente já estamos partindo aí para o final, para o encerramento, agradeça aí quem esteve com a gente na live, por favor. O Wagner, o Daniel Pimenta. Daniel Pimenta mandou coisas importantes aqui, mas eu acho que ele é São Paulino, viu? Ô, Daniel. Eu acho que é corintiano, não é possível. Não é possível, Daniel. Daniel Pimenta, Elane Carraro, Nicolas Carraro, a família Carraro em peso aqui, né? Vamos ver aqui, o Pedro, a Dora Carraro também. Sim. A Dora eu conheço desde quando a gente trabalhava junto, Carraro, que a gente ia fazer as nossas apresentações e você falava muito bem, com muito carinho da Dora, sua esposa. Ô, Julião, obrigado, hein? Valeu, cara. Ó, garantiu a janta hoje. Fez sua barra, hein, Carraro? Virou minha barra, hein? É hoje, hein? Ao Edu, a Terezinha, Wagner Leal, corintiano. Francisco, Pelicé. Corintiano, hein? Corintiano. Wagner, vamos ver quem é. Silvio Oliveira, o nosso parceirinha. São Paulino Roxo. Fábio Silvério, Nilza, o nosso presidente. Minha mãe, Nilza Amaral. Nilza Amaral. Então, Nilza Amaral. Beijão, mamãe. Palestrina da melhor, gente da melhor qualidade. Um dia jogou meus travesseiros pela janela. Um beijo, dona Nilza. Lá. Falei no Palmeiras, Você pode nos seguir pelas redes sociais, né? No YouTube, Amigos da Bola e Futebol. Clica lá no banner, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá o seu like, compartilha. E também na Face, né? Na Esportes a Face, né, Toninho? Tem que sintonizar aí e acompanhar também Esportes o canal. a Face. Isso. Só clicar lá no YouTube, Esportes a Face, mais de 300 vídeos para você assistir lá. Boa, Legal demais. E eu sou não posso, um youtuber espectador da Face. Tem histórias de São Paulo, tem cursos, um show de canal. Ô, Carlos, Saiu na convocação e o Vitor Roque foi convocado. Vitor Roque convocado. Merecido. Esse grão. Não pega o Santos. No jogo do... Falta o Palmeiras, né? Não sei se o palmeirense celebra ou não. Né? Isso, são avisos. Legal. Exato. Carlos, queria agradecer a sua presença aqui. A gente está partindo aí para o encerramento da nossa live. Muito obrigado aí por abrir espaço na sua agenda e poder compartilhar esses momentos aí, que foi um privilégio para a gente ter você aqui conosco. Imagina, o privilégio foi meu. Muito legal estar aqui, bater esse papo com vocês, falar de futebol, coisa que a gente sempre gostou muito, né? E sempre fala sobre isso, né? Sempre que tem a oportunidade de falar com o Julião, mesmo, quantas vezes a gente viajou junto e trabalhamos junto, falava muito do Palmeiras, com o César também, né? Sempre muito coerente nas suas colocações, muito legal e muito prazer. A hora que vocês convidarem de novo, tiver agenda, eu estou por aqui. O primeiro semestre do ano que vem vai ser mais tranquilo, posso participar mais, mas obrigado aí, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Carraro. Valeu, Carrarão. Valeu, Carraro. Muda Obrigado. de time, faz que nem o sobrinho. Não, vai por isso. Júlio, um abraço. Obrigado, hein? Um abraço, pessoal. Aquele forte abraço e força palestra. Valeu, Toninho. Um abração. Vai, Corinthians. Abração aí. Valeu, César. Um abraço. Até a próxima. Pintou o campeão. Um abraço. Gente, não se esqueça, toda segunda-feira às 14 horas aqui no Esportes à Face, também Amigos da Bola e Futebol, a nossa live ao vivo às 14 horas falando do futebol, principalmente da Série A. Uma ótima semana para você e até segunda-feira que vem. Tchau.